Paz do Senhor, graça e paz. Vim aqui deixar uma passagem que se conta lá em João, capítulo 2, versículo do 1 ao 12, que diz assim: o casamento em Caná, a água transformada em vinho. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Está ali a mãe de Jesus. Jesus também e seus discípulos foram convidados para o casamento. Acabando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra, usados para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Jesus disse: Enchei de águas essas talhas, e encheram-lhe até a borda. Então lhe disse: Agora tirai um pouco e levai ao mestre-sala. E eles assim o fizeram. Logo que o mestre-sala provou da água transformada em vinho, desconhecendo sua procedência, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água. Chamou o noivo e disse-lhe: Todos servem primeiro o vinho bom, e quando todos os convidados já beberam bastante, servem o inferior, mas tu guardaste até agora o vinho melhor. Assim, em Caná da Galileia, Jesus iniciou seus sinais e manifestou sua glória, e seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos, e seus discípulos, e permaneceram ali muitos dias. Então, o primeiro milagre que Jesus fez foi lá em Caná da Galileia, né? Transformar água em vinho. E ele estava num casamento junto com seus discípulos, que ele foi convidado, e ali estava a mãe de Jesus. E ali aconteceu algo que naquela época era muito sério. Faltou vinho no casamento. E quando faltava um vinho no casamento, era vergonha para os noivos. E ali Maria, vendo aquela situação, ela levou para quem pode resolver. Ela levou para Jesus. Não ia adiantar se ela levasse para os noivos. Os noivos iam ficar desesperados e não ia saber o que fazer. Não ia adiantar levar para a mãe do noivo, para o pai do noivo. Eles também iam ficar desesperados e não ia saber o que fazer. Não ia adiantar levar para o mestre-sala, porque o mestre-sala ia descobrir que não ia ter vinho, ia ser uma grande vergonha. Não ia adiantar levar para qualquer outra pessoa. O único que podia resolver, o único que podia transformar uma água em vinho era Jesus. Então Maria levou para quem podia resolver. Maria levou para quem tinha a solução do casamento, para resolver aquele problema do casamento. Ela levou o problema para Jesus resolver. E quando ela chegou e falou para Jesus que o vinho tinha acabado, ele falou assim: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. Então ele quer dizer: eu vou agir, eu vou fazer, mas ainda a minha hora não é chegada. Ela sabia que Jesus tinha solução, só que ele agiu na hora certa. Às vezes a gente leva um problema para Jesus resolver, a gente quer que resolva na nossa hora. Não, é na hora dele, é no momento dele. O momento dele, a hora dele é perfeita. Ele ia fazer algo naquele casamento. Ele ia fazer um milagre, mas ainda não era chegada a hora. No tempo certo ele agiu. E às vezes a gente leva algo para Deus e a gente quer que se resolva no nosso jeito, na nossa hora. Não, que a gente entrega nas mãos de Deus, sabendo que na hora dele, no momento dele, ele vai agir. E o momento dele é o momento exato, o momento dele é o momento perfeito. E então sua mãe disse aos serventes: faze tudo quanto ele vos disser. Ela falou para os servos: faça tudo quando ele vos disser. Ela sabia que ele ia resolver o problema no momento e na hora certa. Então falou: obedece a ele. Tudo que ele falar, vocês façam,
para ter resolução desse problema. Então, tudo que Jesus falar, obedeça, faça para resolver o problema. Então Jesus disse-lhe: enchei de águas essas talhas, e encheram-lhe até a borda. Então eles encheram a talhas, que era para a água da purificação, eles encheram de água. Eu imagino, eles fizeram, né, a vontade de Jesus. Eles obedeceram, encheram a água, encheram de talha a água, encheram de água a talha. Eu imagino que quando está enchendo, eu imagino eles, para que isso? Por que a gente está enchendo? Mas mesmo sem entender o porquê, eles estavam enchendo. Mesmo sem entender o porquê, eles estavam fazendo. E Jesus disse: agora tira um pouco e leva para o mestre-sala. Eu imagino um homem que estava ponhando aquela água e botou a água ali dentro daquela taça. Falou: gente, eu vou levar água para o mestre-sala. Ele vai pirar quando vê que tá tomando água em vez de vinho. O vinho acabou e o mestre da água. Eu imagino ele indo ali todo trêmulo para levar aquela água, que não era mais água, ali para o mestre-sala. E quando o mestre-sala bebeu, o milagre aconteceu nesse transe. Ali ele põe a água, só que na taça, no decorrer, quando ele foi levar, a água foi transformada em vinho. Quando o mestre-sala bebeu, já não era mais água, era vinho. E quando ele bebeu, ele, sem saber a procedência daquele vinho, da onde tinha vindo, ele foi pro noivo e falou assim: nossa, os outros casamentos, esse vinho é muito bom, é extraordinário. Os outros casamentos é, chegam, serve o bom primeiro e deixa, né, no final o vinho comum. Mas não, vocês deram vinho comum e deixou o melhor pro final. E aquele casamento que era para ser uma derrota, porque ia ser uma vergonha faltar vinho, foi um sucesso, foi uma bênção. Foi, né? Foi nota 10, porque Jesus entrou e resolveu o problema daquele casamento. Então, assim, né, em Caná da Galileia, Jesus iniciou seus sinais, as suas maravilhas e a sua glória manifesta. Então, o que eu quero dizer aqui é que, assim como aquele casamento teve problemas, os casamentos também têm seus problemas. Assim como Maria leva para aquele que possa resolver. Às vezes, né, pode procurar um psicólogo, uma mãe, alguém para aconselhar, mas o único que pode resolver o seu problema é Jesus. Então, ela levou para aquele que podia resolver o problema. Então, leva o seu problema no seu casamento para aquele que pode resolver. E mesmo que o vinho tenha acabado, ele transforma a água em vinho. Mesmo que o amor tenha acabado, Deus pode transformar aquilo que não é amor em amor de novo. Deus pode restaurar o seu casamento. Jesus pode fazer o milagre no seu casamento, a restauração no seu casamento. E assim como ele falou para Maria, muitas das vezes ele fala: espera, eu vou fazer o milagre, mas vai ser no meu tempo, na minha hora. Não vai ser no nosso tempo, não vai ser na nossa hora, vai ser no tempo e na hora de Deus. O tempo e a hora de Deus é perfeito. E assim como os servos obedeceram a Jesus, o que Jesus mandar, faça, obedeça para o bem do seu casamento. E assim como ele fez naquele casamento, aquele casamento que estava para ser um fracasso, virar um sucesso, transformou o vinho no melhor vinho que alguém já podia ter bebido, assim Jesus pode fazer no seu casamento. Transformar algo que está prestes a fracassar em um casamento de sucesso. Só botar Jesus no seu casamento para ele dar certo. Tá tendo crise, não está bom, leva para Jesus.
Entrega o casamento para Jesus. Porque se você entregar na mão daquele que pode resolver, ele pode transformar aquilo que não é amor em amor de novo. Ele pode transformar. E o casamento que está prestes a acabar em um divórcio pode ser um casamento de sucesso, com muito amor, se você entregar na mão daquele que pode resolver. Que Deus te abençoe.